A mentira mais perigosa não aparecerá de forma explícita, negando a verdade, pois se assim o fizesse, seria de pronto rejeitada por aqueles que a percebem como sendo enganosa. Mas ela costuma vir com uma distorção de um aspecto da verdade, para se parecer como tal, e assim causar estragos, desvios e confusão, enganando e desviando muitas pessoas do bom caminho. Essa é a história das heresias. Ao longo da história do cristianismo, nós percebemos que aqueles ensinos que foram condenados pela igreja como mortais na sua essência, e que desviariam aqueles que assim o abraçassem do caminho da verdadeira fé e da piedade, foram aqueles que ressaltaram um aspecto da verdade ao ponto deles desfigurar o conteúdo. Nós temos heresias clássicas como o docetismo, negando a humanidade de Cristo, o arianismo, negando a sua divindade, o antinomismo, que ressaltando a graça diz que não há lei nenhuma para os cristãos, ou o legalismo, que ressaltando as responsabilidades afirma que o caminho da piedade consiste em você ser diligente e sua capacidade. Veja que cada um destes desvios, eles apelam para um aspecto da verdade, mas que isolado do todo do ensinamento bíblico, desviam a pessoa do caminho da verdadeira piedade. Bem, esta realidade tem estado presente com a humanidade desde a mentira original lá no jardim, quando Satanás tenta os nossos primeiros pais. E não foi diferente nos dias do primeiro século, quando a igreja cristã nascia. Havia um ensinamento, uma filosofia que começava a crescer no primeiro século, conhecida como gnosticismo. Ela se desenvolvia. Ela fazia um apelo muito grande à racionalidade presente no mundo grego, seduzindo alguns cristãos. E por isso o apóstolo João, quando escreve a sua carta, exorta que os cristãos sejam criteriosos, provando os espíritos, ou seja, submetendo a uma rigorosa avaliação as mensagens que eles ouviam, pois falsos profetas ou falsos mensageiros de Deus estavam se espalhando pelo mundo como verdadeiros anticristos, envenenando a cabeça de muitas pessoas que não estavam conseguindo perceber aquela mentira camuflada de verdade, se espalhando pelo mundo e pregando um falso cristianismo, que, no entanto, era contrário e opositor à verdadeira fé, negando um elemento essencial, nos diz João, que é a encarnação do Filho de Deus. O Deus eterno, na pessoa do seu Filho, veio e se fez gente, a mensagem central da redenção, para a qual aponta todo o Evangelho, a Escritura Sagrada indica, e estava sendo simplesmente obliterado e negado por esses falsos profetas. E assim todo um sistema em nome de Cristo estava sendo apresentado, mas que na verdade de cristianismo verdadeiro não tinha nada. O Cristo bíblico estava fora destas mensagens, embora a palavra Cristo, o nome Deus, Bíblia e conteúdo bíblico estivessem presentes. Ao negar a encarnação, se negava a centralidade do Evangelho, que é Deus em Cristo resgatando pecadores. E João, então, continua as suas exortações. Na sua primeira carta, capítulo 4, eu convido você a abrir a Bíblia para esta continuação dessas exortações de João sobre os falsos profetas, alertando quanto ao perigo deles. João escreve sobre como os cristãos podem e devem reconhecer os mensageiros da religião, apresentando um contraste entre os mensageiros de Cristo, de Deus, verdadeiros mensageiros aprovados pelo Senhor, cujo conteúdo é bíblico, e os falsos mensageiros, chamados aqui de falsos profetas. Não são profetas na categoria institucional do ofício, mas profeta é tomado aqui, no dizer de João, como aquele que fala em nome de Deus. Então, um falso profeta é alguém que está falando em nome de Deus, mas não foi enviado por Deus. A mensagem dele não é a mensagem de Deus, mas ao se apresentar como sendo e usando
termos bíblicos e conteúdo bíblico engana muitas pessoas. Então, João conclui esse alerta sobre os falsos profetas, apresentando um contraste. E aqui, gente, preste atenção que vale a pena nós pensarmos na utilidade do contraste. Desde a queda, todos nós estamos afetados pelo pecado. Vivemos em um mundo afetado pelo pecado e nós mesmos vivemos afetados pelo pecado. Todos. De tal maneira que nós podemos dizer que a influência do mal, da mentira, do pecado, da tentação, do desvio, está em todos nós. Em níveis diferentes, em áreas diferentes, em intensidades diferentes, mas em todos nós. Porém, para que nós entendamos claramente isso, a Bíblia muitas vezes apresenta esta realidade de forma contrastante. Verdade versus mentira, luz versus trevas, bem versus o mal. Embora ninguém sobre a face da terra experimente completamente uma coisa ou a outra. Isso nos é apresentado porque, ao entendermos claramente o contraste entre o bem e o mal, conseguimos perceber qual o nível de influência que um ou outro está exercendo sobre a nossa própria vida, ou sobre a vida do outro. Se eu perco a referência dos absolutos aqui, eu não consigo avaliar o que relativamente está na minha vida, porque fica tudo confuso. Então, João apresenta isso a partir desse contraste gritante entre os falsos profetas, do gnosticismo e a mensagem apostólica que estava sendo proclamada por ele e por tantos outros. Portanto, baseados nestas palavras de João, de 1 João, capítulo 4, versículos 4 e 6, que passo a ler agora, eu lhe convido a nós refletirmos sobre como reconhecer os mensageiros religiosos, como avaliá-los, como ter um critério objetivo e chegarmos às conclusões das mensagens que são ditas e dos mensageiros. Passo a ler, 1 João capítulo 4, versículos de 4 a 6. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, estamos diante da Tua palavra que foi lida e agora será exposta. Rogamos a iluminação do Teu Espírito para entender aquilo que foi inspirado pelo Teu Espírito mesmo e comunicado à Tua igreja no primeiro século, e rogamos a assistência do Teu Espírito para entender como essa mensagem de 2000 anos nos alerta para problemas dos dias atuais, para que, entendendo o que ocorria no passado, saibamos avaliar o presente, para, entendendo os riscos que a Tua igreja sofreu no passado, discernirmos como enfrentar os riscos do presente. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Veja, queridos, que o final desta porção, que João conclui aquilo que em exegese nós chamamos de perícope, que é uma parte da Bíblia que tem um sentido completo, começa no versículo 1 até o versículo 6, há pequenas porções. Nós trabalhamos aqui em 3 delas, para detalharmos um pouco mais. Nessa última, que ele fecha sobre esse contraste dos falsos profetas com os crentes verdadeiros, João diz assim: nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, ele está apresentando aquilo que comentávamos há pouco, apresentando uma referência contrastante para a igreja ter a capacidade de avaliar o nível de influência da mentira que estava vindo sobre eles, e o quão próximo da verdade estava a mensagem deles e a vida deles também. Ele apresenta a partir de um contraste entre a verdade e o erro. Espírito é dito aqui, em toda essa perícope, não como uma entidade, mas como um conteúdo, uma mensagem que é dita. Nós temos um espírito, nós dizemos, fulano, eu gostei dessa mensagem, tem um espírito bom, otimista, tem um espírito ou pessimista daquela pessoa. Nós estamos falando de um conteúdo que aponta, é isso que o João está dizendo. E ele apresenta isso de forma contrastante, de tal maneira que orienta os seus leitores a serem capacitados a reconhecer os mensageiros dos seus dias. Seremos nós capacitados, estamos nós capacitados a reconhecer os mensageiros dos nossos dias?
Eu lhe convido a acompanhar a exposição desse texto para ver como nós podemos reconhecer os mensageiros religiosos dos dias de hoje. Não só a distinção entre falsos e verdadeiros, mas também o nível de influência disso sobre a nossa própria vida. Veja o que nos diz o versículo de número 4. João, carinhosamente, pastoralmente, se dirige aos seus leitores, chamando-os de filhinhos. Ele diz, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Este tom pastoral, veja, já é fruto da graça do Espírito Santo trabalhando na vida dele. Porque João e seu irmão, quando foram chamados por Jesus, lá no início do seu ministério, recebeu da parte de Cristo a alcunha de filhos do trovão. Eles eram tempestivos, naturalmente eram pessoas de espírito explosivo, como a tempestade ou o trovão era. Mas esse homem caminhando com Cristo, vivendo com Cristo, caminhando com Deus, sofre os efeitos da piedade, da presença do Senhor, e quando escreve essa carta aqui, já bem mais maduro, nós vemos um coração bem mais terno, o domínio próprio, como fruto do Espírito Santo trabalhando, uma sensibilidade. Ele diz, filhinhos, com a sua preocupação, chamando a igreja, ele diz, vocês são de Deus, e vocês têm vencido os falsos profetas. Lembrem-se que como cristãos, vocês são propriedades do Senhor. O Senhor Deus os criou, os comprou, os resgatou com o sangue de Jesus Cristo. Vocês são propriedade dele, são de Deus, não se esqueçam disso. Existem ameaças no mundo, existem riscos no mundo, mas vocês não são entregues à sua própria sorte, vocês são de Deus. E por causa da graça que lhes foi comunicada, graça que lhes tornou cristãos, graças que lhes fez abrir os olhos e o coração para crer em Cristo como Senhor, para se render a Cristo, vocês venceram a mentira do engano. Ele escreve dizendo aqui, vocês têm vencido os falsos profetas. Isso significa dizer que em algum momento da vida, essa vitória alcançou a vida deles e passou a fazer parte da vida, trazendo as consequências. Que momento foi esse? Foi precisamente o momento em que cada um dos cristãos se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, abraçou a palavra da verdade como sendo a palavra de Deus, mudou a configuração determinante de interpretar a vida, de guiar a vida, de falar de valores daqueles que antes dominavam o seu coração para a palavra do Senhor. As pessoas que se rendem a Deus como seu Senhor, Cristo como seu Senhor, a Bíblia como a palavra de Deus, essas pessoas venceram o engano, não estão mais perdidas, elas sabem onde encontrar a verdade, não estão mais existencialmente perdidas, elas foram resgatadas pelo Senhor, são filhos de Deus, ainda que em momentos difíceis, de dor, como nós temos vivido nesses dias, e oramos aqui mais de uma vez neste culto, dias sombrios e tenebrosos, nós somos de Deus. O Senhor nos tem dentro de si, é isso que João está dizendo, vocês já venceram esses falsos profetas. E olha como ele conclui o versículo, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Você acredita nisso? Você acredita que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo? Preste atenção. Eu não estou perguntando se você acredita que maior é Deus do que o diabo. A afirmação de João é muito mais profunda. Ele diz, você não apenas crê em Deus, você não apenas sabe que Ele existe, que Ele é poderoso, mas se você é cristão, você é habitado pelo próprio Deus. Deus não é acessado quando você ora. Deus não é alcançado quando você crê. No momento em que Ele lhe regenerou, lhe abriu os olhos da fé e o coração, Ele mesmo veio habitar em seu coração pelo Espírito. Esta é a promessa evangélica que vem desde os dias do Antigo Testamento. Quando o profeta Ezequiel, Deus fala através do profeta Ezequiel, eu trocarei o vosso coração de pedra por um coração de carne, darei o meu Espírito, habitarei em vocês, farei com que vocês andem nos meus estatutos, os guardem e os observem. Aqueles irmãos poderiam não ter uma fé muito madura, eles podiam estar sendo tentados, estarem confusos com algumas coisas, mas nada mudava o fato de que existencialmente, realmente, eles eram propriedade de Deus e Deus habitava neles. O que eles precisavam? Ser lembrados desta verdade fundamental. E aí, presta atenção, eu gostaria de falar com você aqui agora, como cristão e como pastor.
Eu tenho experimentado e visto e conhecido pessoas que professam verdadeiramente a fé em Cristo Jesus, mas que em momentos e circunstâncias da vida se veem profundamente abalados na sua fé e na sua segurança espiritual por outras coisas que falam forte ao seu coração, amedrontando-as. O que o João está dizendo é o seguinte: maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Aí eu lhe pergunto, o que é maior para você? Qual é a realidade mais forte, mais poderosa que você pode identificar na sua própria vida? Pela via positiva, você pode responder ao identificar o que é que lhe dá maior prazer, maior paixão. Com que você sonha quando você deita na sua cama à noite? O que você almeja quando você levanta no outro dia de manhã? O que lhe dá a satisfação mais intensa da sua vida? Em que você deposita a sua confiança de segurança, de estabilidade, de presente, de futuro? Se você consegue responder a estas coisas, preste atenção, ainda que você professe a fé em Cristo Jesus, e você consegue dizer: pastor, é outra coisa que de fato eu confio, e eu só percebi quando aquilo foi tirado da minha vida. É outra coisa que eu tenho maior prazer na minha vida do que o Senhor, e eu só percebi quando aquilo foi removido de mim. Ou é outra coisa que eu tema mais do que o Senhor. É a Covid-19. É a esquerda voltar para o governo. É acabar a estabilidade do funcionário público e eu poder ser despedido a qualquer momento. O que é que você mais teme? O que é? É a ameaça? São os dizeres do passado, memórias da sua vida anterior de conhecer a Cristo, experiências que marcaram profundamente a sua alma, que você não consegue se libertar. Veja que a aplicação disso é ampla e vasta. O que João está dizendo para aqueles irmãos no primeiro século é o seguinte: esses falsos líderes podem ser eloquentes, eles podem ter uma capacidade intelectual e uma oratória maior e melhor do que a sua, mas isso não muda em nada a sua condição espiritual. Se você é de Cristo, se você se rendeu a Cristo, Ele habita em você, e você já venceu esses falsos profetas aí. Apegue-se à verdade de quem você é em Cristo. Repita para si mesmo, e você precisa dizer: irmãos, nós precisamos dizer. O salmista constantemente dialogava consigo, e dizia: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Confia em Deus, e ainda o louvarei, a Ele, meu Senhor e Deus meu. Ele não era esquizofrênico, nem tinha várias personalidades que uma ficava conversando com ele, mas o salmista sabia aquilo que os conselheiros bíblicos dizem o seguinte: não há ninguém, preste atenção, não há ninguém que fale mais consigo mesmo do que você. Não existe nenhuma outra pessoa na face da terra que converse mais consigo mesmo do que você. E, portanto, você tem que usar o diálogo que você tem consigo ao seu favor para ir a Cristo. É isso que João está dizendo: preste atenção, maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Eu lhe pergunto, qual é a maior força da sua vida? O que é que você considera grandioso? Pode ser um sonho, uma aspiração, e você dedica a sua vida para alcançar isso. Preste atenção, quando algo, alguém, alguma coisa ou circunstância ocupa o trono da nossa vida, ainda que professemos a fé em Deus, a frustração, a tristeza e a decepção serão algo absolutamente certos e seguros. Por isso é possível você encontrar pessoas que, mesmo professando a fé, vivem atormentados, com medo, inseguros ou tristes e abatidos, porque outras coisas estão ocupando a primazia. Você pode dizer: mas esse aí não é cristão. Diz: queridos, lembremos do que disse o reformador João Calvino: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos o tempo todo pregar o evangelho para o nosso coração. Deus em Cristo me alcançou, Deus em Cristo está comigo, eu tenho em Cristo Jesus toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, tudo o que eu preciso para viver para Deus. É isto que nós temos que lembrar. Mas João prossegue. João diz: olha, você consegue perceber os falsos profetas do verdadeiro mensageiro por aquilo que é grandioso.
nesta mensagem, na boca desta pessoa, desta filosofia, deste projeto de vida, quem é o grandioso? É Cristo ou alguma outra coisa? Avalie, na sua vida, no que você ouve. Só que João vai mais adiante. Ele diz, você consegue perceber o falso profeta da verdadeira mensagem cristã quanto à sua relação com o mundo? Olha o que ele diz no versículo número 5. Ele diz, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Agora, ele dirige a sua vida especificamente, ou a sua orientação, para os falsos profetas. No versículo de número 4, ele faz um contraste entre os que são de Deus e os falsos profetas, mas no versículo 5, ele foca no falso. Por quê? O mundanismo, ou seja, aquilo que não é Deus, um sistema que declarou-se autônomo e autossuficiente, é quem governa. Preste atenção, porque esse é um dos termos que a gente tem que ter cuidado na Escritura Sagrada. Há vários termos que têm mais de uma ideia associada e nós temos que entender qual é o sentido que está sendo usado especificamente naquela ocasião. Carne é uma deles. Mundo é outro. Porque mundo pode estar se referindo na Escritura ao planeta, à criação. Nós temos um cuidado com este mundo e este mundo proclama a glória de Deus, mas foi afetado pelo pecado também. Mundo pode identificar na palavra de Deus também as pessoas. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo foi dado para o resgate da humanidade. O mundo. Mas mundo significa, em terceiro lugar, que é como João está usando aqui também, um sistema de ideias, de propostas de vida, de filosofia, de maneira de viver, que se declarou autônomo. Somos nós quem construímos a nossa própria história. Somos nós que dizemos o que é bom, o que é certo. Somos nós que encontramos os nossos prazeres e as nossas realizações. Este modelo é um modelo anti-Deus que tem estado presente na humanidade até a volta de Cristo Jesus, desde o jardim. Todos nós, preste atenção, todos nós, durante toda a nossa vida, seremos tentados para cair num estilo de vida mundano, autônomo, independente, de autorrealização ou submisso ao nosso Redentor, ao nosso Senhor, que é Rei. João está dizendo que os falsos você consegue identificar porque eles procedem desse sistema. Eles são produtos disso. Voltemos agora 2000 anos atrás e entendamos. O que eram estes mensageiros supostamente cristãos e esses primeiros gnósticos? Eram pessoas que olharam a mensagem cristã, flertaram com alguns conceitos e se apropriaram deles, mas manifestaram uma mentalidade pagã, comum naquela época, que era o gnosticismo, que dizia que basicamente a humanidade é dividida entre aqueles que são mais elaborados espiritualmente e intelectualmente, que têm acesso a um conhecimento mais profundo, e uma ralé que não consegue entender estas coisas. E João está dizendo o seguinte, eles procedem do mundo. É por essa razão que eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Eles entregam um discurso que é compatível com as expectativas de quem não quer se render ao Deus da Bíblia, de quem não aceita jogar a toalha e dizer, eu me rendo, Senhor. És tu quem governas a minha vida. É o Senhor quem diz o que é certo e o que é errado. É o Senhor quem diz as regras. O sistema do mundo é aquele que diz, meu corpo, minhas regras, minha mente, minhas regras, minhas ideias, é o que eu quero, é o que eu elaborei. João está dizendo, por que as pessoas ouvem e seguem essas pessoas? Porque é uma compatibilidade estrutural e filosófica entre as expectativas de um homem que declarou a independência lá no jardim e uma proposta de elevação e de crescimento de independência também. Ainda que venha camuflada numa roupagem cristã. Preste atenção. Não é porque alguém fala na Bíblia ou fala em nome de Jesus que está pregando a verdadeira igreja ou a verdadeira fé. Os nossos símbolos de fé reconhecem isso muito bem. A Confissão de Fé de Westminster fala que a igreja pode ser mais pura ou menos pura. E em alguns momentos da história, a igreja se desviou a tal ponto da verdade, do caminho puro da Bíblia, que ela mais se assemelha a uma sinagoga de Satanás do que a verdadeira igreja de Deus. Este princípio estava claro na cabeça dos reformadores,
que entendia que não existe esse negócio de uma compreensão absolutamente plena, limpa e perfeita. Nós somos o tempo todo assaltados por essas mentiras. Por isso que havia aquela máxima da Reforma, que em latim diz, Ecclesia reformata et semper reformanda est. Ou seja, a igreja é reformada, mas ela está sempre se reformando. A gente não cochila, porque cada geração há uma nova proposta de autonomia. Cada geração a sociedade apregou a sua independência de Deus, apresentando um novo projeto de realização, de sentido e de confiança. E veja que dado curioso. Vamos pegar o exemplo de novo dessa pandemia que tem assustado a tantos pelos rigores, pelo poder, não é? Que tem, peraí, as nações mais desenvolvidas no mundo, os homens mais capacitados intelectualmente, ainda não sabem lidar com um ser que nem vivo é, que é um vírus. Veja que essas realidades de autoconfiança foram por terra. O que nós vemos aqui? João está dizendo, o mundo fala da sua parte, esses mensageiros falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Paulo já alertava isso, quando escrevendo a Timóteo, diz, essas pessoas que seguem os falsos mestres, eles vão atrás daqueles que lhes promovem como que coceiras nos ouvidos. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que Deus entregou aqueles que não amam a verdade do Evangelho ao ministério da iniquidade, a mentira. Porque as pessoas vão ouvir aquilo que elas querem ouvir. Preste atenção. Uma lição difícil de aprender, eu demorei para aprender. A gente acredita no que a gente quer. Tem coisas que você olha assim de gente, mas é tão absurdo, realmente a pessoa acredita naquilo lá. Se você pensa com um pouquinho de racionalidade, não faz sentido você dar 7 voltas em torno de uma fogueira e achar que a conta que estava negativa, no outro dia vai estar positiva. Eu decreto 3 vezes e a doença vai embora. Seria tão fácil nesses dias de pandemia, vamos decretar todo mundo, está todo mundo curado. Mas o que leva pessoas a acreditarem nisso? O desejo de se ver livre a qualquer custo do problema. Dor e sofrimento, não tenham dúvida, estão entre os ídolos mais poderosos da contemporaneidade. Nós que desenvolvemos medicina e analgésicos, temos profunda dificuldade de lidar com a dor e o sofrimento. E pessoas estão dispostas a acreditar em qualquer coisa, desde que lhe prometa solução fácil para os seus problemas e ser livre disso. E haverá multidões para ouvir. É o que João está dizendo. Por quê? Porque fala do que lhe é próprio. Esses falsos profetas, eles têm um feeling para perceber o que é que está pegando. O que é que pega nessa geração. O que as pessoas querem. Qual é o maior temor. Qual é o problema que eles querem ver solucionados. E apresentarão mensagens compatíveis para isso, que arrastará multidões. Foi assim nos dias de João, é assim nos dias de hoje também. Só que chutar cachorro morto é fácil. Eu entendo que é meu dever, como mensageiro da palavra de Deus, trazer essa reflexão também para perto de nós. Se percebemos claramente o desvio da mensagem bíblica em outras religiões, se percebemos claramente o desvio da mensagem bíblica nesses falsos cristianismos que prometem soluções fáceis e não pelo caminho da palavra de Deus, sério, mas nós também temos nossas tentações. Um presbiteriano típico saberá rejeitar claramente um desvio liberal e um desvio de natureza mais pentecostal, mas ele tem mais dificuldades de perceber as tentações da secularização. Pode ver que muitas das nossas conversas e preocupações, quando termina o culto e conversamos, tem a ver com as preocupações do sucesso na nossa vida aqui. O curso, o salário, o trabalho, estarmos bem, termos uma boa casa. Veja, não são preocupações erradas. O problema é quando isso toma a pauta da nossa vida e se torna o primeiro lugar. E aí nós estamos mais encantados com as bênçãos de Deus do que com os Deus das bênçãos. E por isso mesmo nós precisamos nos alertar e tomar cuidado sobre isso. E diz, o que toma conta do nosso coração? O que nos conquista? Se há uma maneira escrassa ou crassa, aberta, escancarada de procurar soluções fáceis por aí, nós podemos também achar uma maneira um pouco mais sofisticada.
E para muitos de nós, a tentação será uma espécie de racionalismo protestante, que podemos fazer um paralelo com o gnosticismo, porque os gnósticos eram precisamente isso. Eram pessoas que acreditavam numa elevação espiritual a partir de um conhecimento oculto mais profundo. Para aquele que vem de uma tradição conservadora, fica a tentação de achar que porque eu conheço melhor teologia ou doutrina, eu estou melhor espiritualmente. E não há coisa mais enganosa para quem estuda a Bíblia do que isso. O conhecimento bíblico é um meio para nos levar ao fim, que é a comunhão com Deus. Quando o conhecimento se torna um fim em si mesmo, ele se perverte e ele produz fariseus, escribas, pessoas que tinham amplo conhecimento da Escritura, mas que estavam com o coração endurecido para o próprio Deus quando vem ao seu encontro. Então, sejamos cautelosos. Nós podemos ser tentados em nossos dias com o espírito mundano, o espírito da academia. Somos uma igreja central, uma igreja histórica, há pessoas que têm curso superior, outros com pós-graduação, e essas titulações acadêmicas podem falar fortemente ao nosso coração. Valores do mundo contaminando a igreja. E passamos a nos tratar entre nós com critérios e credenciais mundanos e não bíblicos, tratando pela graduação do currículo Lattes. Oh, queridos, tomemos cuidado, porque esses valores são valores autônomos. O servo de Deus é aquele que, vivenciando a sua vida, conseguindo o que quer que tenha conseguido, tudo consagra aos pés de Cristo Jesus e se vê um servo. O Senhor Jesus nos deu o modelo. O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Não é assim que deve ser em nosso meio. Por fim, no versículo 6, João nos apresenta agora como nós identificamos esses falsos mensageiros, ou os mensageiros religiosos, quanto à sua resposta a Deus. Ele diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Por fim, ele apresenta um novo contraste. Que contraste é esse? O contraste quanto à resposta à palavra de Deus. Simples assim. Como é que você avalia um mensageiro, para saber se ele é de Deus ou não? Veja como ele responde à palavra, e o que se espera como resposta à palavra quando ela é anunciada, a verdadeira palavra do Senhor. João começa afirmando uma verdade básica: somos cristãos? Sim, somos de Deus. Deus nos resgatou, somos parte do povo dele. Somos cristãos, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve os mensageiros de Deus. Veja a lógica simples do que ele está dizendo. Como foi que Deus nos chamou, a cada um de nós que aqui está? Foi pela sua palavra. Alguns podem lembrar precisamente um dia, um sermão, um estudo que ouviram e que lhes quebrantou o coração, lhes gerou convicção e eles se tornaram cristãos. Alguns outros não sabem precisar um tempo, mas sabem precisar como este conteúdo lhes define. E diz, é nisso que eu acredito. Eu sigo a Deus porque estas verdades foram proclamadas, elas fazem sentido ao meu coração, e eu acredito nesse Deus conforme ele se revela na Escritura. Ou seja, nós ouvimos Deus falando conosco por intermédio de recursos naturais, os mensageiros humanos que Deus usou. Mas esse é precisamente o modelo bíblico. Paulo falou isso. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Não é pregação louca, é diferente, né? A loucura da pregação é como é que uma pessoa, falando um texto bíblico, um texto de milhares de anos atrás, isso pode ser usado para tirar a sua alma do inferno e levar para o céu. Isso é um escândalo. E é isso que ele está dizendo. Mas é isso mesmo. Foi isso que Deus escolheu. Deus escolheu se utilizar das vozes falhas, limitadas, do léxico limitado do pregador, inclusive com seus erros de conjugação nominal, né, com seus sotaques e tudo, para fazer com que a sua voz seja discernida espiritualmente por quem ouve. Jesus disse no Evangelho agora, escrito por João, no capítulo de número 10, me permita ler para vocês, versículos 16 e 27, o seguinte, a esse respeito, João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Quem são estas?
Somos nós, inclusive. Não apenas aqueles que ele chamou, Tiago, Mateus, aqueles próximos, mas outros, de outro aprisco. 2000 anos depois, do outro lado do planeta, cruzando a África, cruzando o Oceano Atlântico, chegando no meio do continente da América do Sul, ouvindo a voz de Deus falando numa língua neolatina. E ele o chamou. Você creu que Jesus falou com você? Você ouviu a voz do Senhor lhe chamando à conversão, a vir para Ele? Se cumpriu isso. E no versículo 27, ele complementa e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Presta atenção que isso é importante. A ovelha é marcada pela resposta que ela dá à Bíblia. O povo de Deus é marcado pela capacidade que a graça de Deus nos dá de reagirmos piedosamente à palavra. Você quer ver onde há um coração cristão, onde há um coração de ovelha? Não é a pessoa bater no peito e dizer: tudo isso eu tenho cumprido desde o dia da minha juventude. Esse foi aquele jovem que não quis seguir Jesus, porque amava mais a riqueza do que Jesus, né? Mas é aquele que, quando ouve a palavra, diz: Senhor, eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. O que tu dizes sobre mim, sobre a minha vida, é verdade. E eu reconheço a minha falha. E o que tu ofereces para mim, para a minha vida, no teu Filho Jesus, é a única solução para o meu problema. E eu aceito. Em outras palavras, arrependimento e fé. É isso que marca. Você quer saber se alguém é de Deus? Se você é de Deus? Se aquela mensagem é de Deus? Veja qual é o resultado final. Pessoas que falam, que apontam caminhos que nem eles mesmos seguem, como os fariseus, são péssimo negócio. Péssimo negócio. Gente que se vende como virtuoso demais, desconfie, porque só houve um virtuoso e o crucificaram. O povo de Deus é marcado pela contrição, pelo arrependimento sincero e pela contínua devoção em volta ao Senhor. Tu és meu. A reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero, teve nas 95 teses uma variação de uma única ideia. Leia depois, você vai perceber. E diz: a vida cristã é marcada pela penitência. E com isso ele quer dizer aquela alma que se aflige pela falha e se volta para Deus. Isso marca a vida cristã. E João descreve isso de uma forma simples. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Ouve a quem? Ouve os apóstolos. E aí presta atenção. Nós podemos dizer que a verdadeira igreja cristã é católica, porque ela é universal, ela está em todos os lugares, em todos os povos, todas as línguas e culturas. Apostólica, porque ela está baseada no ensino dos apóstolos. É isso que João está dizendo, nos ouve. A nós que fomos qualificados, chamados pelo próprio Cristo e que recebemos a revelação do Novo Testamento, nos ouve. Porém, não romana, porque ela está espalhada. Nós somos uma igreja católica, apostólica, espalhada pelo mundo. É assim que somos. Ele diz: nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Rejeita o ensinamento bíblico. Há outras ideias, há outras forças, há outros valores que lhes falam mais forte ao coração. Aí eu pergunto para você: como você responde à palavra de Deus? Você vai em busca da palavra de Deus apenas para ter instrução e conhecimento? Você só andou a metade do caminho. Você não chegou no destino final. É como alguém que sobe num ônibus, mas não desce na parada que tem que descer. E está feliz e está passeando dentro do ônibus. Olha como eu gosto de passear de ônibus. É aquele que vem buscando instrução e nunca aprende, e nunca responde, e nunca pratica. Fuja deste engano. As ovelhas do Senhor vão ouvir a voz do pastor e vão segui-lo. Senhor, eu te quero. Eu quero experimentar a tua vontade para a minha vida. Eu estou sendo falho nesse ponto, me perdoe. Concede-me a graça e o poder do teu Espírito para mudar isso. Eu não pensava assim antes, mas eu aprendi hoje que os meus valores estavam equivocados. Meu prazer, meu temor, minha confiança, me perdoe. A Bíblia está repleta de casos de pessoas que, ao ouvirem, entram em contrição. Confessam
e se voltam para Deus. É isso que João está dizendo. Não se impressione com o conteúdo da oratória de algumas pessoas. Olhe para aquele que é apresentado e como você responde. O que nós vemos, queridos? 3 elementos que João apresenta aqui. Nós conseguimos avaliar os mensageiros e a mensagem pela grandeza que é proclamada. O que é grande na sua vida? Cristo, o Senhor, Deus, ou algum outro projeto pessoal, algum prazer, alguma coisa que lhe é fonte de segurança? Quanto à sua relação com o mundo, a glória dos homens fala mais forte ao seu coração do que a glória de Deus? O Senhor Jesus alertou para aqueles que amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Nicodemos, que vai procurá-lo escondido à noite, porque ele não queria ser visto como os seus discípulos. Cada um de nós vai ter as suas tentações. Eu conheço um pouco as minhas, você conhece as suas? Quais são as circunstâncias em que você é tentado a não ser tão cristão assim? Em que meio você não se sente tão encorajado para se dizer cristão? Ou que área da sua vida você diz, não, esse ponto aqui não está muito cristão não, mas Deus me perdoa. Qual é? Em que área da sua vida, em que aspecto, em que face o mundo lhe seduz? E você diz, é isso que eu quero, e não o Senhor. E por fim, que resposta você dá à palavra de Deus? É resposta de arrependimento e fé ou não? Cristo é a solução para tudo isso. Como é que nós podemos reconhecer o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro mensageiro? Pelo seu conteúdo. Quem é grande? É o Senhor, é Cristo. Ele é o meu maior prazer, é nele que eu deposito a minha confiança, é a ele que eu temo acima de tudo. Ele que se revelou a mim em Cristo Jesus. Na minha relação com o mundo é o lugar que eu habito, mas é o palco da minha guerra, não é a minha casa. A minha casa é a Canaã celestial. Ocuparei o espaço que precisar aqui, para promover a glória de Deus e o bem do próximo, mas nunca ingênuo, achando que a relação será pacífica, será tensa. O mundo é apenas o palco da minha atuação, porque a minha casa é celestial, é Canaã. E por fim, a resposta que eu dou é uma resposta que me leva para mais perto de Cristo, experimentar a sua comunhão, ouvir a sua voz como a ovelha ouve o pastor e diz, sim, Senhor, eu quero te seguir, é o Senhor na minha vida. Se você pode responder positivamente a isso, você está trilhando o bom caminho da fé, como um filho de Deus. Se em algum ponto você tem percebido a necessidade de mudança, de conversão, eu lhe convido pela graça do Senhor, a se colocar diante de Deus. Vamos orar ao Senhor Deus, pedindo o seu favor para a nossa vida. Oremos. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Filho Jesus, o pastor da igreja, o Redentor do teu povo, pela tua palavra viva e verdadeira. Ó Deus, são tantas as vozes que nós ouvimos, vozes das expectativas dos nossos familiares, da sociedade, as vozes dos sonhos que nós abrigamos em nosso coração, dos prazeres, as vozes daquilo que depositamos a nossa confiança, as vozes que nos atemorizam, que nos causam temor e medo. Ó Deus bendito, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a fazer calar essas vozes todas e ouvir a tua voz, a tua palavra verdadeira, nos definindo, e não a definição do mundo. Ajuda-nos a querer, almejar e buscar a tua glória, e não a glória que o mundo oferece. Ajuda-nos a desfrutar a paz do Espírito Santo, e não a paz circunstancial do mundo, ó Deus bendito. Ajuda-nos a te temer acima de tudo. Nós não estamos, ó Deus, à altura destas respostas todas. Somos falhos. E por isso, nesta noite, viemos a Ti em oração sincera, dizendo, Senhor, te louvamos pelo Teu Filho Jesus, o resgatador da igreja, o pastor que vai em busca da ovelha desgarrada, que a alcança e traz junto para o seu rebanho, no seu redil, e dizemos, Senhor, nós somos estas ovelhas do Senhor, e é isso que nós queremos ser. Queremos ouvir Tua voz, crer na Tua voz, seguir a Tua voz, sermos saciados pela Tua voz,
encontrarmos confiança na tua voz, pois tu já deste provas absolutas de que queres o nosso bem, ao não poupares o teu próprio Filho, mas antes no tê-lo entregue na cruz para a nossa redenção. Certamente com ele nos darás tudo aquilo que necessitamos. Ajuda-nos a crescer nesta confiança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.